Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite aí, Lavínias, que estão entrando, Ana Clara, Temes, Liliane aí, colegas. Sandra Torres, bem-vinda. Mariana, Mônica. E aí, Mônica, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estamos aguardando o Júlio Ledo para a gente poder ir começando. Queria dar boas-vindas a todos aí que estão já entrando aqui na nossa live. Essa é mais uma live do Sebrae Alagoas, nesse momento aí tão especial aí da nossa quarentena, né? Dessa crise aí do Covid-19. Nós temos feito uma série de lives aí, não só o Sebrae Alagoas, mas o Sebrae do Brasil inteiro. Então, promovendo um conjunto de atividades nas plataformas digitais, mantendo conexão com seus clientes, né? O Júlio está aqui na área. Júlio é o nosso convidado de hoje. Convidá-lo aqui para participar. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Júlio, estou tentando aqui te adicionar, só um minutinho. E aí, meu camarada? E aí, boa noite, tudo bom? Bem-vindo aí, bem-vindo finalmente. Pois é. Você Tempos está me ouvindo bem, desafiadores. Luiz? Está todo mundo me ouvindo bem? Ouvindo super bem. Já estamos com Bom, quase 60 participantes aí da nossa live. Hoje nós vamos estar tratando aí de repensar os negócios, né? Por além do lucro, né? Nada mais oportuno no momento desse que a gente está vivendo, né? Talvez uma das maiores crises aí que a gente viveu nas últimas décadas, né? Que tem impactos tanto para a saúde pública quanto também para a economia, né? Estamos muito desafiados, né, a pensar o que virá, né? Muitos chegam a falar que talvez a gente esteja encerrando aqui o século XX, né? Não foi lá em 89, como Hobbes Small havia imaginado, mas agora em que a gente vai ter que repensar quase tudo, né? O mundo já vinha numa direção meio acelerada, e as coisas não estavam indo muito bem, né? Pelo menos nos últimos 2, 3 anos a gente tinha visto aí uma série de fenômenos, né, acontecendo, esse crescimento desenfreado a qualquer custo, né? Já vinha fazendo, mesmo o capital, o grande capital, repensar os seus modelos, né? Um fundo como o BlackRock, né, que é o maior fundo de investimento do mundo, tem 7 trilhões de dólares na sua carta aos shareholders, né, aos acionistas no início do ano, colocou que era preciso, sim, investir em uma reconversão do modelo, né, de pensar nas mudanças climáticas. Enfim, a gente está num momento muito especial, né? Nós estamos hoje, eu queria já agradecer aos que estão aqui presentes, com o nosso Júlio Ledo de Mello, que é engenheiro, né? Um engenheiro pernambucano aqui do vizinho Recife, né? sou Que meio já engenheiro, viu? um empreendedor, né? Um empreendedor que consultor, que vem nos ajudando aí, o Sebrae em alguns estados, no Sebrae Rio Grande do Norte, no Sebrae Rio de Janeiro, também nos ajudando aqui. Nós estamos com os colegas que estão trabalhando mais diretamente contigo aí, né, numa agenda dos negócios de impacto, né? Então a gente vai tratar hoje, né, terminando esse tema desafiador de enfrentar, né, repensando os negócios por além do lucro, né, Júlio? Como é que a gente pode aprender com muitos dos negócios que têm o propósito como fundamento do seu modelo de negócio, né? Como é que uma empresa, uma firma, né, um negócio, né, pode produzir um impacto positivo
né, por além de gerar lucros. A gente sabe, e a teoria das firmas revela, que o negócio é uma firma, né, é uma organização que faz alocação de recursos, né, dos fatores de produção e distribuição, para entregar valor aos clientes, né, e, em última instância, para as suas partes interessadas, né. Evidentemente que o lucro é inerente à atividade econômica, à atividade empresarial. Ela precisa gerar margens para poder remunerar o processo produtivo, portanto, reinvestir, né, treinar o seu pessoal, adquirir equipamentos, enfim, expandir, né? Mas não é só isso. E a gente tem visto há algum tempo que essa simples associação dos negócios que lucram ou apenas apresentarem um crescimento de valor na bolsa ou gerar dividendos, que isso tem sido questionado já há algum tempo. São vários autores, a gente pode percorrer alguns deles, são grandes os debates em torno disso. Mas eu queria que você começasse um pouco colocando como é que você se meteu com esse tema, né? Por que esse tema é relevante e por que ele é oportuno no momento que a gente vive uma crise desse tamanho. Bem-vindo aí, Júlio. Bom, vamos lá. Muito obrigado aí pelo convite, por essa parceria, a você, Vinícius, ao Sebrae, a todos que estão aí participando. Bom, você falou que eu sou engenheiro, eu me considero um ex-engenheiro, eu nem me lembro que fiz engenharia um dia. Acho que ficou a lógica da questão, né? Mas, bom, a história, resumidamente, eu atuei como gerente do artesanato solidário há muitos anos, que era um dos setores da comunidade solidária, e trabalhava atuando como gerente de projetos de campo, projetos de geração de renda em localidades remotas do Brasil. E o que me fez motivar a procurar os negócios de impacto há muitos anos atrás era a minha insatisfação com a busca constante de editais, com a busca constante de filantropia para manter os projetos. Eu achava que deveria existir um outro caminho, uma outra possibilidade para a gente desenvolver ações que pudessem resolver problemas, sejam problemas sociais ou socioambientais ou ambientais, e que fossem autossustentáveis. Então, aí deu o meu encontro com os negócios de impacto. Foi uma trajetória um pouco longa, fiz várias viagens, fui para a Colômbia, cheguei aí à Índia, fui de férias, mas sempre com um olhar muito pautado para observar grupos produtivos, para observar formatos diferentes, né, de gestão, de uma gestão mais participativa, de uma gestão comunitária que observasse os negócios em si, que não ficasse apenas fixo, nada. Naquela questão da dependência de instituições de apoio. Então, foi aí que se deu o meu encontro com os negócios de impacto. Ok, Júlio. A gente poderia estar também, eu acho que eu vou recorrer a você, para você conceituar um pouco, para poder a gente nivelar nesse grupo aqui de participantes, o que é esse conceito de negócios de impacto, né? Porque alguém poderia dizer, algum liberal ou algum capitalista, dizer, bom, o negócio existe para produzir bens e serviços e atender a necessidade de clientes. E outros poderiam dizer, não, mas tem uma função também importante, social e econômica, que é gerar oportunidade de emprego, né? Outros dizer, não, é gerar, né, tem uma visão mais schutteriana, gerar inovações e a chamada destruição criativa e, portanto, gerando as grandes transformações das estruturas produtivas e tal. Isso já bastaria para muitos como a função de uma empresa, de um negócio, né? Ela se ater a essa dimensão meramente produtiva de gerar um bem e serviço e atender a necessidade do cliente. Mas, há algum tempo, a gente viu que, para fazer isso, né, na maneira em que ela aloca recursos, faz investimentos, define um processo produtivo, ela pode não apenas estar produzindo isso, sim, que é um valor, né, para a sociedade, é um valor para a economia, atender uma necessidade de bens e serviços da sociedade,
né, gerar emprego, gerar oportunidade de emprego, né, investir, criar novas fábricas, criar novas lojas, enfim, e aí a dar oportunidade para mais pessoas trabalhar, e em si é um valor interessante, mas ela, nesse processo de produzir e distribuir, ela gera também efeitos, externalidades negativas. E isso foi sendo percebido como sendo algo que diminuía, né, o valor intrínseco da simples produção de bens e serviços. Na sua concepção, o que seria, portanto, um negócio de impacto e por que ele tem uma importância tão grande no mundo de hoje? Ok. Vinícius, só um detalhe técnico. Tem algumas pessoas aqui falando que o áudio, quando eu falo, está dando duplicidade. E disseram aqui que talvez se você desligar o microfone quando eu estiver falando, diminua. Vamos fazer um teste, né? Bora. Bom, negócios de impacto, de forma resumida, eu acho que continua dando eco, né? Pois é, rapaz, eu não sei onde é que eu tiro o microfone aqui desse negócio. Deixa eu ver aqui. Algum universitário aí pode nos dar uma ajuda? Baixar o volume, será? Vamos lá. E eu vou tentar botar o meu negócio aqui no pé do vidro, o headphone, e... Ixi, agora eu desapareci. Tá me vendo aí? Não, tô vendo a parede. Como é que é se eu desapareci assim? É como se agora você voltou. Beleza. Eu vou botar isso no pé do vidro aqui para ver se eu consigo te ouvir e não dar eco. Vamos lá. Bom, parece que agora melhorou, né? Eu acho que agora ficou bom. Vamos tentar. Tá. Bom, vamos lá. De forma muito resumida, os negócios de impacto eles têm algumas características desde a sua concepção. Parte-se do pressuposto que os negócios de impacto eles surgem não a partir da observação de uma demanda ou de uma lacuna aberta no mercado, mas eles surgem a partir da observação de um problema real que é validado pelo aquele público-alvo ao qual ele se destina a trabalhar, né? E ele cria uma modelagem de negócio para que consiga resolver aquele problema e gerar lucro. Ele é um modelo híbrido que não é uma coisa tão fácil, mas ele tenta manter o equilíbrio entre a resolução do problema e a geração de receita, né? O que vai ser feito com essa receita, com esse lucro, se vai ser reinvestido, se vai ser compartilhado entre os sócios, ou um misto dos dois, fica a critério de cada empresa. O importante é que ele nasça da observação de um problema, que esse problema, majoritariamente, ele afete as camadas mais baixas da sociedade, né? Camadas mais baixas a nível econômico, né? As camadas que estão quase que à margem, né? Da sociedade. E não quer dizer que ele não possa englobar outras classes, mas majoritariamente essa solução tem que ser para resolver um problema que afete essas classes, né? E é por isso que muita gente diz que se um problema afeta alguns milhares ou afeta alguns milhões, você pode estar montando um negócio que tenha essa escala. E se é um problema que afeta bilhões, que seja moradia de baixo custo, algum problema ligado à educação propriamente, a cuidar dos mais idosos, enfim. Problemas que afetem a humanidade podem ser escaláveis. Então, pode-se dizer que um negócio de impacto, ele tem uma possibilidade de escalabilidade, porque ele busca resolver problemas que podem ter uma dimensão global? Veja só, Vinícius, há uma série de posicionamentos diferenciados em relação à escalabilidade do negócio. Eu, particularmente, entendo
que tem negócios que podem ser escaláveis por tratar uma questão, um problema social que se repete em várias partes do mundo, como a gente pode ter um negócio de impacto social que vai resolver um problema que é mais recorrente num determinado território, né, num território menor, e por isso ele não vai ser escalável. Mas ele tem características de negócios de impacto porque ele surge para resolver um problema e ele criou um modelo autossustentável para resolver esse problema. Então, não necessariamente a gente tem que todos os negócios são replicáveis e escalonáveis, os negócios de impacto. Eu já vi negócios que não são nem escalonáveis e nem são replicáveis e que são essenciais ao desenvolvimento territorial numa determinada região, né? Então, eu acho que pode ter as duas coisas, não necessariamente. Ok. Mas você podia exemplificar onde você tem andado? Quais são alguns exemplos de negócios que foram desenvolvidos nessa perspectiva? Nessa perspectiva mais local, você fala. Isso. Vou te dar um exemplo de um negócio no Rio Grande do Norte, que nasceu numa localidade chamada Jandaíra. É um negócio que trabalha meliponicultura com uma abelha que é típica, uma abelha sem ferrão. Apesar de ter outras regiões que têm abelha sem ferrão, a tecnologia social desenvolvida pelo Francisco Melo lá é uma tecnologia que ela se adequa àquela realidade. Essa tecnologia foi criada a partir da observação daquele problema que se tinha lá, que era um êxodo rural enorme devido à falta de possibilidade de permanência do homem naquele campo. É um município muito pequeno, tem um IDH baixíssimo, um dos IDHs mais baixos do Rio Grande do Norte, né? E essa tecnologia que ele desenvolveu é mais apropriada para lá. Ela pode ser até replicada em alguns outros territórios que tenham características mais ou menos semelhantes. Mas é um negócio que trabalha o terroir, que trabalha aquela terra específica. Então, eu não vejo condições de ser daquele modelo replicado em tantas outras localidades, né? As características do território ali influenciaram e são essenciais para o sucesso do desenvolvimento desse negócio de impacto. E é um negócio de impacto maravilhoso, mas está atuando só lá. Tá. Considerando a nossa missão, né, o Sebrae trabalha essencialmente com o microempreendedor individual, com a microempresa e a pequena empresa. Mas, evidentemente, nós também atuamos num relacionamento com médias e grandes empresas, porque em torno das cadeias de suprimento você tem relações de ganha-ganha possíveis, né? Você tem bons exemplos para compartilhar de relações de negócios de impacto, pequenos negócios de impacto que fizeram alianças com grandes empresas? Olha, essa aliança é extremamente necessária. É um dos itens que eu mais bato, tanto a nível de gestão pública, quanto a nível de médias e grandes empresas, é de observar esses pequenos e micros negócios de impacto como membros de sua cadeia de valor. É incorporar essa produção dentro dessas cadeias, seja público ou privada, né? Então, você tem negócios, grandes empresas de capital misto ou empresas privadas, né, que já utilizam pequenos negócios de impacto ou como insumos para a sua produção ou como parte de uma cadeia de valor delas em si. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da gestão pública, eu já tenho um tempo que eu venho rodando para conversando com prefeitos e secretários em todo o território nacional, para mostrar para eles como os negócios de impacto podem ser aliados a uma gestão pública mais eficaz, né? E quando eu falo eficaz, uma gestão pública que efetivamente promova mudanças
em prol da qualidade de vida, de uma vida mais digna dos seus cidadãos. Então, a gente tem empresas de base tecnológica que não têm relação com negócios de impacto, que apoiam e utilizam serviços de negócios de impacto. A gente tem empresas que não são de base tecnológica, que venham apoiar. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, teve uma parceria muito interessante com o Sebrae. As empresas lá, o Rio Grande do Norte, eu acho que tem o maior parque eólico, de energia eólica do Brasil. Se eu não me engano, é o maior, né? E essas empresas eólicas, elas resolveram que elas poderiam gerar impacto, além de outras ações, apoiando o desenvolvimento de novos negócios de impacto. Então, elas foram parceiras, inclusive econômicas, do Sebrae Rio Grande do Norte, para apoiar o desenvolvimento de novas ideias de negócios de impacto. Então, a gente tem um leque de exemplos aí, tanto de iniciativa privada quanto pública, que se une ou para apoiar ou para utilizar efetivamente o serviço dessas micros e pequenas empresas de negócios de impacto dentro da sua cadeia de valor. E isso é de suma importância. Você tem trabalhado aí com o Sebrae em diferentes regiões e com contextos, portanto, de desafios bem diferentes, né? No caso do Sudeste, da região Nordeste. Para aqueles que estão nos assistindo aqui e numa perspectiva também que nós gravamos essas lives e também multiplicamos depois na rede através de vários dos nossos canais, para quem estiver hoje começando, querendo começar um negócio de impacto, o que é que você orientaria do ponto de vista de uma reflexão de modelo de negócios? Há um canvas específico para esse modelo de negócio? Como é que um empreendedor hoje poderia aproximar-se dessa concepção de negócio? Tá. Primeiro passo. Antes de ir para qualquer ferramenta, eu convido para quem quiser ser empreendedor de negócio de impacto, sair do palco. Sair de dentro das gaiolas que nos aprisionam, que acham que nós somos detentores de saber. A gente tem que partir do pressuposto que a gente não sabe de nada. A gente precisa ir para campo. A gente precisa estar mais próximo daquela realidade a qual a gente quer modificar. Primeiro, para saber se o público-alvo reconhece aquele problema e quer modificar. É preciso sentir, o negócio de impacto tem pele, tem sentimento, sabe? É preciso chegar mais próximo dessas realidades, sentir um pouco a dor do outro, para a partir daí a gente começar a pensar quais seriam as possíveis soluções. E isso de uma forma, com uma coparticipação do público-alvo. A gente precisa entender que o público-alvo não é um coitado, ele detém saberes locais que são de suma importância nesse processo. Então, eu acho que a base vai para perto daquele território e chega perto daquelas pessoas que você está dizendo que quer resolver um problema, para validar esse problema, conhecer as dores e os sonhos dessas pessoas. A partir daí, tá? Aí a gente começa a trabalhar a modelagem do negócio. Se faz um diagnóstico participativo, um diagnóstico que observe questões socioeconômicas e ambientais daquele território, daquele povo. E aí, sim, tem um Canvas, que a gente chama de... Tem vários nomes, Canvas C, Modelo C, que é um Canvas que mescla a teoria da mudança, que é aquela teoria que, resumidamente, combate aquela necessidade que a gente tem de sair mudando as coisas sem saber por quê nem para onde quer ir, com o Canvas tradicional. E o resultado é um Canvas muito interessante porque ele começa observando o problema para depois pensar numa solução de negócio para aquele problema. Mas portanto, o mais primeiro é esse diagnóstico, chegar perto, né? Tá. Portanto, os fundamentos de um negócio devem estar presentes, porque é evidente que nós estamos tratando de uma modelagem de negócios que não mira unicamente no lucro. Mas é fundamental que a alocação de recursos, a questão dos custos,
todo o processo produtivo leva em consideração dimensões de um negócio de verdade, ainda que ele possa produzir esses impactos que você menciona. É isso? Aham. É exatamente isso, Vinícius, porque o nome, eu sempre brinco com as pessoas, eu digo assim, gente, o nome é negócios de impacto. O primeiro nome é negócios. Se é negócios, negócios tem que ter uma modelagem de negócios. Tem que buscar o lucro. Agora a gente busca um lucro que vai além daquela busca frenética e talvez fracassada, em alguns casos, não em todos, do lucro pelo lucro em si. A gente tem um lucro e tem um propósito, né? Então, mas é fundamental que se entenda a lógica de mercado. Senão fica muito difícil você conseguir a autossustentabilidade desse empreendimento. E aí você cai na dependência novamente de editais e de filantropia, e que não é um negócio de impacto, né? Claro, Então, é claro. fundamental. Eu assisti um TED teu, muito interessante, que você contava desde pequeno aí seu espírito aventureiro, curioso, né? Queria conhecer Timbaúba, achei muito interessante. Você queria conhecer Timbaúba e terminou conhecendo o mundo. Foi bater na Índia, onde eu também fui várias vezes e também aprendi muito. Mas você colocou um negócio interessante aí agora, que é essa questão de antes de começar, sair das gaiolas que nos aprisionam. E você colocava um negócio muito interessante no teu TED, que era o seguinte, muitas vezes, né, a gaiola não é algo externo, né? A gaiola é algo interno, e a gente viu isso. É curioso com os elefantes, para se remeter à Índia, que às vezes eles, desde pequenos, são amarrados na corrente, e quando você tira a corrente, ele não sai do canto, ele fica aprisionado ali com aquela imagem, né, de uma corrente imaginária. Pássaros também, que acostumaram, nasceram, viveram aprisionados, também quando você tira isso, e eu, recentemente, conversando com um amigo, Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, que foi também mergulhar nas favelas para entender esse Brasil aí de tantos milhões e tal. Fala um pouco mais desse processo, como você fazer essa imersão, o que significa, de fato, tirar sair dessa gaiola que nos aprisiona. Pois eu acho que existe um mundo que a gente imagina que existe, e existe o mundo real. Eu muitas vezes vejo jovens brilhantes, doutorandos aí, que chegam para mim com ideias maravilhosas, ideias de base tecnológica, ideias revolucionárias, para serem desenvolvidas e aplicadas com um público específico, e quando eu pergunto se eles já conversaram com aquele público, eles se calam. Então eu digo, não faz sentido. Eu costumo me apresentar como um especialista em sair para ver, porque eu desde criança alimentei isso e tive a sorte de minha família alimentar isso em mim, que era de ir para perto para ver o que efetivamente estava acontecendo. Então, por exemplo, Vinícius, casa de barro, tá? Para muita gente é desconfortável, é ruim, né? E as companhias hidrelétricas, quando começaram o processo da construção de grandes hidrelétricas no Nordeste, que inundavam diversas áreas, eles construíam cidades muito melhores, tecnicamente falando, do que as cidades que tinham sido inundadas. Mas melhores sobre a percepção e a concepção de vida deles. Uma vez eu cheguei numa dessas cidades e o sentimento que eu mais percebia era tristeza, uma tristeza profunda. E conversando com uma senhora, ela disse assim, eu não queria essa casa de alvenaria, eu queria a minha casa de barro. Eu queria aquelas paredes que guardavam a minha história. Então, quando eu falo que é muito importante a gente chegar perto, a gente quebrar essas gaiolas, é porque o intelecto, o conhecimento, ele aprisiona. O conhecimento faz com que a gente se ache melhor do que os outros. Faz com que a gente se saiba mais do que os outros. E o que é pior, que a gente saiba o que é melhor para o outro. E a gente não detém, nem nunca vai deter esse saber. Então,
parece que quanto mais conhecimento a gente tem, mais as gaiolas internas vão se fechando dentro da gente. Então é preciso ter muita garra para quebrar essas gaiolas e ir para junto do público-alvo, de ir para junto daquela situação. É sentir, eu costumo dizer, Vinícius, que cada território tem seu tempo e cada povo tem um querer. Se tu não chega perto desse território e desse povo para entender o tempo daquele lugar e o querer daquele povo, a gente não pode criar, a gente até pode criar soluções, mas provavelmente vão ser soluções que não vão ter sucesso, porque elas partem da minha percepção e não da percepção do público-alvo. Por isso que é tão importante chegar perto, é tão importante sair para ver, né? Sem preconceitos, no sentido mais amplo dessa palavra. Sem dúvida, sem dúvida. Um dos desafios, né, quando o negócio tem um certo porte, já envolve uma equipe, você tem que trabalhar, portanto, com colaboradores e tal, é evidente que é preciso que esse propósito, né, que este negócio de impacto, ele seja um sonho ou um valor compartilhado, né? Como é que você tem visto o trabalho dentro de uma cultura desses novos negócios? Ou naturalmente, esse tipo de negócio termina atraindo pessoas mais engajadas? Ou você precisa também trabalhar essa formação de uma cultura de negócios de impacto? Isso se dá naturalmente ou a inspiração do líder, do dono, do fundador, ou você vai ter que trabalhar também esse valor a nível da equipe, do desenvolvimento, né, de uma cultura da solidariedade, da empatia, do cuidado genuíno, etc. Como é que você tem visto isso? Vinícius, eu acho assim, eu acho que as pessoas normalmente que se juntam para trabalhar com os negócios de impacto, elas têm ao menos o desejo de modificar alguma coisa. É como se elas tivessem o sentimento. Mas muitas vezes falta a técnica, né? Outras pessoas, elas não tinham essa visão ainda. Eu já tive vários episódios de realizar turmas com pessoas, até em Alagoas, aí eu tive um exemplo, eu realizei um curso aí o ano passado, de 2 dias, de 8 horas por dia, com a equipe aí do Sebrae, que foi maravilhoso, foi muito impactante para mim, foi muito emocionante. A gente tinha pessoas ali que não sabiam ao certo que eram negócios de impacto, a gente tinha pessoas da área financeira, que estavam muito presas a questões burocráticas, financeiras, técnicas. E quando a gente começou a mostrar esse mundo externo, quando a gente começou a apresentar possibilidades, essas pessoas foram se transformando de uma forma muito bacana, muito produtiva, muito mágica, eu diria. Então, eu acho, sabe, Vinícius, que é fundamental a gente trabalhar, sim, com as pessoas, tanto as competências técnicas, as nomenclaturas, o caminho a se seguir em relação aos negócios de impacto, sabes? Como também de sensibilizar muitas pessoas sobre a importância dos negócios de impacto ao desenvolvimento de uma sociedade que seja, acima de tudo, mais humana, né? Então, eu acho que a gente pode e deve trabalhar essas competências com a equipe, sim. E você vê que, de algum modo, essa crise que a gente está vivendo vai nos levar a uma aceleração dessa reflexão, que já era, de algum modo, presente, né? A gente já vinha vendo o próprio grande Davos, né? Davos, o grupo BlackRock, por exemplo, né? Várias grandes corporações trabalhando com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, como perspectiva de valor mesmo, não mais na perspectiva do shareholder, né, do acionista, mas de stakeholder, né, das partes interessadas, né, não apenas os clientes, fornecedores, os acionistas, mas a sociedade, o meio ambiente, enfim. Você acha que, de algum modo, a gente sai com um terreno mais fértil depois dessa crise para uma discussão sobre negócios de impacto?
Vou responder logo tua pergunta e vou contar uma historinha aqui que você falou no Instituto Locomotiva, me provocou para trazer à tona uma questão. É, eu não acho, eu tenho certeza, sabes, que essa pandemia ela é um momento mais do que oportuno, tanto para o fortalecimento dos negócios de impacto, como para alguns princípios dos negócios de impacto serem incorporados pelos negócios tradicionais. Né? Eu acho que uma coisa que essa pandemia trouxe à tona muito forte para qualquer tipo de negócio, ou maior ainda, para qualquer tipo de sociedade como um todo, são as interrelações. Como tudo e todos estamos interconectados. E aí, aproveitando a questão do Instituto Locomotiva, eles fizeram uma pesquisa, vai ser divulgada agora essa semana, fizeram a semana passada, sobre as diaristas. Porque eu acho que a gente, antes de olhar para as grandes empresas, é importante a gente olhar a nossa cultura de empreendedor dentro de casa, né? De patrão dentro de casa. Né? E nessa pesquisa, eles verificaram que 39% das diaristas no Brasil foram dispensadas sem remuneração. E o que é pior, quando eles recortaram e olharam as classes A e B, que são as classes economicamente mais favorecidas, né, na nossa sociedade, esse percentual vai de 39% para 45%. Ou seja, pessoas que teoricamente, tecnicamente, têm mais condições econômicas de pagar, elas dispensaram essas diaristas e não estão pagando. Ao mesmo tempo, várias outras diaristas continuam trabalhando e fazendo deslocamentos diários longos entre suas residências e a casa dos patrões em transportes públicos. Nesses deslocamentos, elas podem se contaminar. Uma pessoa contaminada tem estudos técnicos que podem contaminar pelo menos mais 4 pessoas. Essas 4 pessoas, pelo menos, que ela pode contaminar, pode ser tanto pessoas da casa dela, que provavelmente moram numa habitação com várias pessoas, sem condições de fazer um isolamento domiciliar dentro de casa, como também pode contaminar uma pessoa da família do patrão. Né? Contaminando esses dois lados, a gente afeta diretamente a economia. O consumo cai. O consumo caindo afeta grandes empresas e pequenas empresas. Então, eu acho que essa pandemia, ela mostra que para a coisa dar certo, seja na sociedade civil, ou no ser humano, ou numa grande empresa, ou numa pequena, numa microempresa, é preciso observar essas interconexões. Estamos tudo e todos interligados. Cuidar de um e não cuidar do outro não dá certo. É preciso a gente exercitar a empatia. A gente precisa se colocar no papel do outro. Se a gente não faz isso dentro da nossa vida pessoal e dentro das empresas, a gente não vai poder fazer muito mais coisa. Eu acho que os negócios de impacto, eles trazem uma visão de processos muito mais humanos, tá? E, hora alguma, a gente tem que ressaltar isso o tempo inteiro, os negócios de impacto são contra o lucro, de forma alguma. Eles querem o lucro, eles querem crescer. Mas eles querem crescer através de processos mais inclusivos, de processos que olhem na mesma proporção o produto que vai na traseira de uma moto protegida, tá? Quanto querem proteger também e valorizar aquele motoqueiro que está levando aquele produto, ou aquela pessoa que está pedalando uma bicicleta. Ela quer que o amor que se diz que as pessoas têm àquela empresa vá desde quem está lá em cima mesmo no setor, na administração geral, na gerência, na superintendência, como para aquela pessoa que está na base. Né? Então, eu acho que os negócios de impacto, eles têm um papel muito importante, tá? Para mostrar que é possível fazer diferente. Vinícius, uma live que eu dei há pouco tempo para o Sebrae do Rio Grande do Norte, assim que eu desliguei a live, eu recebi uma solicitação de envio de mensagem no Instagram,
E eu atendi. Era uma pessoa de Goiás, do interior de Goiás. E ela disse para mim o seguinte: Júlio, eu fiquei muito, muito impressionada com essa conversa. Eu não tenho um negócio de impacto, eu sou uma MEI, eu sou uma microempreendedora individual do interior de Goiás. Eu tenho duas máquinas de costura, costuro aqui dentro da minha residência, mas eu quero saber como é que eu posso fazer diferente, para além de ganhar dinheiro, eu ajudar de alguma forma a melhorar os problemas da minha região. Então, eu acho que esse exemplo ele serve muito para mostrar que não precisa ser um negócio de impacto efetivamente. Você pode ter sua empresa tradicional. O convite que a gente faz é para que a tua empresa valorize tanto quanto a vida quanto o produto, a vida humana e o produto. Que ela tenha uma relação mais humana, uma relação que esteja mais próxima da realidade dessas pessoas, que ela entenda que tão importante quanto vender é valorizar sonhos também, funcionar uma vida mais digna. E lembrando que vida mais digna, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, um bocado mais de coisas aí. Então, eu acho que é por aí, sabe, Vinícius? Eu acho que os Massa. negócios de impacto, eles têm muito a inspirar os outros negócios também. Massa, eu não tenho a menor dúvida, Júlio, e eu acho que a oportunidade que nós estamos fazendo essa live, nós estamos iniciando contigo e uma reflexão de como o Sebrae Alagoas pode atuar de maneira mais ativa nessa frente, né? E nós achávamos que esse momento que a gente está vivendo era muito oportuno para a gente fazer uma série de reflexões. A gente está vendo que, apesar de nós termos vivido uma reflexão grande sobre o papel do Estado, sobre as reformas, as grandes reformas, trabalhista, previdenciária, tributária, etc., que em todo o mundo você viu o papel do Estado, né? O papel de governos, a articulação entre os atores de diferentes entes federativos, de governos estaduais, municipais, com o Estado, foi o que fez, na grande maioria dos países, o que apresentou as melhores respostas até agora em conter a propagação vertiginosa desse vírus. Portanto, a importância fundamental também dos bens públicos. Nós vimos o SUS aí, no reconhecimento do profissional de saúde que está engajado lá na ponta, em condições, às vezes, muito limitadas de trabalho, e esse bem público ser fundamental aos hospitais, né, para que a gente possa responder a uma crise dessa. Sem dúvida, o voluntariado, as diversas iniciativas, eu tenho acompanhado nas redes sociais, diversas iniciativas que a gente está vendo, dessa dimensão humana se revelando. Nós estávamos caminhando, e estamos caminhando, né, para um mundo high-tech, um mundo da transformação digital, um mundo em que essa economia 4.0 vai nos desafiar, né, a se perguntar, né, qual é o nosso papel, né, aonde o humano ainda tem uma presença. Essa crise também fez avançar as relações digitais de educação, de telemedicina, né, várias atividades estão funcionando no mundo digital, mas o que a gente viu é que é possível ter uma proximidade e manter o calor humano, a empatia, uma conexão através dessas diferentes tecnologias que a gente está vivendo. É possível ser high-tech e high-touch ao mesmo tempo, ter essa dimensão humana. Eu vi aqui ao longo dos comentários de vários, né, que isso é fundamentalmente, talvez, a grande questão que se coloca aí nessa crise que a gente vive e no repensar, né, da retomada das atividades. A gente já percorreu um bom caminho aqui da nossa conversa de hoje, e eu queria indagar se alguém tem alguma pergunta. Eu não sei nem, a Ana Madalena ficou de me ajudar nessa interação, para que a gente possa interpelar aqui o Júlio, antes de nós caminharmos para o encerramento. Não sei como é que a gente faria, se eu teria que dar uma olhada se já está por aqui na tela, ou se eu tenho que entrar em outro ambiente aqui. De todo modo,
papel governamental, aqui, né, vários mencionando, o papel do Estado aí, fundamental para diminuir a desigualdade, né? Enfim, políticas públicas acessíveis, né? Eu acho que aqui tem uma pergunta aqui, qual é a diferença do negócio social? É uma pergunta da Patrícia Mazzoni, né? É que você tem, na verdade, negócios de impacto puro, né? No nosso caso de Alagoas, a gente adotou o termo NISA, né? Negócios de impacto social e ambiental, mas, no fundo, o conceito ampliado, né? De um capitalismo de stakeholders, como ficou debatido em Davos, inclusive, né? Com todas as lideranças globais presentes, sair de um capitalismo de acionistas para um capitalismo de partes interessadas. Não apenas na dimensão social, ambiental, mas na comunitária, né? No ecossistema onde você está inserido. Esse negócio tem que incorporar, né, responsabilidade, como as empresas grandes, médias, pequenas. E aí você deu exemplos que não importa o tamanho, é possível fazer a diferença, né? É possível fazer a diferença ali na localidade, no bairro, na comunidade, num conjunto, né, habitacional onde você está instalado, você pode empreender, né, e poder e colocar o seu negócio de pé. Eu queria, então, te ouvir nessa reta final sobre que pontos aqui para reflexão, para que os nossos participantes aqui possam levar como elementos, né, de reflexão futura disso que a gente conversou. Ok. Primeiro, só justificando aqui uma questão, que aparecem muitos comentários aqui na tela, e como tem muita gente, eles são muito rápidos. Então, a gente não consegue ler, porque senão a gente se desconcentra aqui na conversa. Só para pedir desculpas, acho que Ana está respondendo várias questões. Peço perdão a vocês por eu e Vinícius não responder, porque fica completamente inviável para a gente ir falando e ler o que está aparecendo na tela. É muita coisa. Então, não dá. Mas a gente se coloca à disposição depois, em nome do Sebrae, a responder todas as perguntas que, porventura, não tenham sido abordadas aqui ainda, ou que Ana não tenha conseguido responder. Eu acho que, só para concretizar que eu consegui ver aqui no final, negócios de impacto, gente, tem vários nomes. Negócios de impacto social, negócios de impacto socioambiental, negócios inclusivos, setor 2,5, todos traduzem a mesma coisa, que são negócios que se diferenciam dos negócios tradicionais, porque os negócios tradicionais, eles buscam atender uma demanda do mercado. E os negócios de impacto, eles buscam resolver ou mitigar um problema. Um problema que pode ser socioambiental ou ambiental. O negócio de impacto se diferencia das organizações sociais, das ONGs. Por quê? As ONGs, elas também querem resolver um problema, mas podendo também ser socioambiental e ambiental, mas elas não têm um modelo de receita, um modelo autossustentável. Os negócios de impacto ficam no meio, entre os tradicionais e as organizações sociais, porque eles pegam... É uma coisa muito simples. Ele olhou para os negócios tradicionais, olhou para ele e falou: o que é que os negócios tradicionais sabem melhor fazer? É ganhar dinheiro. O que é que as organizações sociais sabem melhor fazer? Resolver problemas. Então, ele juntou os dois. Pegou o que as ONGs sabem fazer melhor, que é resolver problemas, com o que os negócios tradicionais sabem fazer melhor, que é ganhar dinheiro, gerar lucro, e ele unificou dentro de um modelo de negócio híbrido que resolve problemas e tem um modelo de receita autossustentável. Agora, eu queria finalizar, porque a gente tem pouquíssimo tempo, e essas lives do Instagram, elas explodem, literalmente, a gente vai sumir daqui a 9 minutos, trazendo algumas questões, Vinícius, aqui para o nosso público, eu até anotei aqui, eu fiz um resuminho aqui, questões que eu acho muito importantes para a gente aprender com os negócios de impacto. É um convite para que as empresas como um todo possam implementar novas formas de agir,
que continuem buscando o lucro, mas que elas sigam além do lucro. Primeiro, que tenham um olhar mais atento a essas interconexões, as interconexões entre as pessoas e entre as pessoas e o meio ambiente, que substituam o grito de guerra da competição pelo compartilhamento, tá? Que pensem que isso é uma frase sua, tá, Vinícius? Mas é que eu copiei porque eu adorei que a Ana me falou. Que pensem em sustentar a vida e não em destruir a vida. Empresas que valorizem a solidariedade, empresas que valorizem a liderança compartilhada e modelos de gestão mais humanitários, empresas que potencializem as empresas menores, colocando essas empresas menores, por exemplo, para ter uma relação mais justa, tá? E não uma relação exploratória ou de extermínio. Empresas que entendam a importância das parcerias com os mais variados setores de uma sociedade. Empresas pequenas com parcerias com empresas grandes, as empresas como um todo em parcerias com a gestão pública, as empresas todas e a gestão pública em parceria com as organizações sociais. É uma força-tarefa ainda mais importante nesse momento. E, por fim, eu queria ler um pequeno trecho da carta que um empreendedor fez e publicou há pouco tempo. Ele disse o seguinte: essa crise é uma oportunidade maravilhosa de desacelerar, realinhar tudo, traçar um horizonte mais autêntico e verdadeiro, sem a espetacularização e sem os desperdícios. E completa: eu acho que a lição mais importante dessa crise é a busca para encontrarmos uma dimensão mais humana. O nome desse empreendedor chama-se George Armani, tá? Eu acho que todos já devem ter ouvido falar. Ele não tem uma empresa de impacto social, ele tem uma das maiores empresas no setor da moda, é uma das grifes mais bem conceituadas do mundo inteiro, e ele está falando numa dimensão mais humana. Então, eu acho que a grande lição que essa grande crise que a gente está falando, essa crise sanitária, humanitária, é a hora da gente rever valores. É a hora da gente entender que não deve ter diferença entre empresas tradicionais e empresas que têm uma visão de impacto. Lógico que a gente vai ter empresas de negócios de impacto e empresas tradicionais. Mas é de suma importância que a gente assuma dentro de qualquer tipo de relação humana e trabalhista, relações efetivamente mais humanas, relações pautadas no respeito, pautadas na observação do território e do querer dessas pessoas, tá? Nós somos essas pessoas e não podemos fazer diferente. E queria fazer um chamado, a gente vai estar atuando aí no Sebrae Alagoas, eu estou aí com Ana Madalena, contigo aí, Vinícius, e com toda a equipe, para a gente fortalecer esse ecossistema no estado de Alagoas. O Sebrae Alagoas tem feito um trabalho muito bacana, assim como outros Sebrais no Brasil. O Sebrae no Rio Grande do Norte, eu estou já há 2 anos com ele, o Rio eu já perdi a quantidade de anos que eu estou trabalhando com o Rio, e é uma instituição que vem tendo um olhar muito diferenciado e cada vez mais preocupada no fortalecimento desse ecossistema. Então, assim, cheguem mais perto do Sebrae, conheçam melhor a ideia dos negócios de impacto e peguem elementos desses negócios de impacto e levem, tá, para os negócios tradicionais também. Acho que é isso que eu tinha para falar. Queria agradecer. A gente tem mais 4 minutos aí pelo relógio, mas queria só agradecer e me colocar à disposição para responder eventuais perguntas que a Ana não tenha conseguido ter tempo de responder aí, tá? Obrigado, Júlio. A gente esteve falando aí por quase 1 hora com esse fera aí, Júlio Ledo de Mello, Mas que vou veio ficar nos me ajudar. achando, hein?
que a gente vai, sem dúvida, dar desdobramento a isso. A gente anotou as questões, a Ana Madalena está fazendo os encaminhamentos de resposta, nós vamos estar atuando aqui em Alagoas. Como você colocou, para nós, os negócios de impacto social e ambiental, eles são, sim, referências para a gente pensar em inovação. A gente está dando uma guinada, fazendo uma inflexão na forma de atuar em inovação, e muita coisa bebe, sim, desses princípios, dos fundamentos, dos negócios de impacto, portanto, vamos estar hibridando aí várias das metodologias para a gente tornar os pequenos negócios aqui em Alagoas não apenas mais competitivos, mas mais sustentáveis e que contribuam, né, com valor para o conjunto da sociedade. Tenho certeza que essa é uma grande oportunidade para a grande, para a média, mas, sobretudo, também para os pequenos negócios. Então, eu queria agradecer aí a audiência, nós tivemos aí com uma participação significativa, em algum pico aqui, quase 95 pessoas, né? Agradecer a presença de todos, agradecer o Júlio, agradecer aí aqueles que colaboraram com perguntas e seguimos aí na programação ao longo dessas semanas ainda de quarentena com um outro conjunto de lives. Obrigado, Júlio, obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite aí para todos, mas tem um minuto aqui ainda. Eu gostaria só de dizer que eu não desejo que a gente volte ao normal, porque aquele normal que a gente estava não era normal, era doentio, era insalubre, tá? Que a gente saia dessa pandemia muito mais fortalecido, muito mais humano, tá? E não esquecendo uma frase que eu li há pouco do Instituto Mandala, que diz o seguinte: a cura de um é a cura de todos. Pessoal, boa noite, muito obrigado, e a gente vai ter muitas oportunidades aí para se cruzar. Obrigado, Júlio. É isso mesmo, é uma fase de realinhamento, de refundação, né? De reinvenção, de imaginação. Eu acho que em grandes momentos da história da humanidade nós tivemos esses aceleradores aí, né? Crises que aceleraram transformações, e que seja um outro normal, um novo normal, normal mais humano, mais solidário, mais empático, né? Mais sustentável. Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Boa noite aí a todos e todas aí.